Pastora Eula, pode vir aqui. Nós não vamos separar as crianças hoje. Hoje você vai ter que aguentar ela aí um pouquinho. A neném vai ter que aguentar aí. Hoje nós não vamos separar as crianças. Essa é minha irmã, em fé, e irmã também, por parte de pai e mãe de sangue, né? E eu a convidei, ela se pôs pronta para vir, né? Então eu queria que você estendesse sua mão para cá, para abençoá-la, para que ela traga a palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, como nós sempre temos pedido aqui, o Senhor usa a tua serva nesta noite, conforme lhe apraz. Que o Senhor possa usar, ó Deus, os lábios dela para trazer, ó Deus, a mensagem que é do Senhor. Que o Senhor possa fazer um milagre, ó Deus, nos lábios dela. E a palavra que sair da boca dela seja apenas a palavra do Senhor. Que o Senhor faça um milagre também, ó Deus, nos nossos ouvidos espirituais. Para que nós possamos ouvir tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. Alegria estar aqui. Quanto tempo. Saudades de todos. E uma das coisas que eu mais sinto falta nessa época que nós estamos vivendo é dos abraços, né? Porque a gente ficou limitado nisso. Mas eu gostaria que você se abraçasse agora. Você se abraçasse. Às vezes fica difícil sair, levantar, né, e abraçar o irmão, mas se abrace agora. Essa música que nós cantamos por último, né, é o improvável. Eu era uma dessas pessoas improvável, mas eu fui amada. Você pode falar isso para você ouvir, eu fui amado. Eu era improvável, tinha tudo para não dar nada, mas eu fui amado. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Isso já aconteceu de você olhar no espelho e agradecer a Deus pela sua vida, né? Louvar a Deus pela sua beleza? Sim, nós somos lindos, lindas, lindos. Já parou para pensar que não existe ninguém repetido igual você? Só existe eu. Eu sempre falo, então aproveite, desfrute, porque não existe uma outra Eula repetida, né? Não existe uma outra Cirleia repetida. Então aproveite. Vamos desfrutar uns dos outros. Mas essa questão que nós estamos vivendo, esse momento, não é motivo para nós afastar, né, da casa do Senhor, embora o inimigo tenha tentado colocar mordaça na igreja, tentado fechar a igreja do Senhor, mas a igreja é do Senhor Jesus. A noiva é do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus tem poder para pará-la. E Ele não vai pará-la, Ele vai buscá-la, né? Glória a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Nesse tempo, a palavra do Senhor nos diz, Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse é um tempo em que nós devemos aproveitar todo o bem que essa circunstância nos promove e ativa em nós. E um dos bens é que, do bem que a pandemia trouxe, é de valorizar realmente o outro. Realmente valorizar a família, valorizar os irmãos, valorizar um abraço. Então nós vamos aproveitar e vamos aprender bem. Não é? Assim que nós estivermos liberados, nós vamos abraçar muito mais do que antes a gente abraçava. E eu louvo a Deus porque também trouxe oportunidades de aprender. Hoje nós podemos comunicar com pessoas de vários lugares do mundo. A igreja hoje está talvez mais unida do que antes. Nós estamos, talvez ela nunca esteve tão unida. Porque hoje nós podemos conviver, relacionar com irmãos de vários países, de vários lugares, inclusive do próprio país, da própria cidade, irmãos que você nunca poderia imaginar de encontrar, de conversar. Mas através das mídias, através da tecnologia, o Senhor tem permitido que a palavra dele chegue a lugares distantes e que nós também cheguemos a corações, cheguemos às pessoas, e assim nós podemos relacionar e aprender uns com os outros. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês
algo que para mim é prioridade na minha vida. E como o apóstolo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, prossigo para o alvo. Eu estou no aprendizado. Se eu fizer um apelo aqui, eu serei a primeira pessoa a estar aqui na frente, porque eu preciso muito. E talvez nós não precisamos tanto aprender. Eu até acredito que a igreja tem sido muito ensinada, mas nós precisamos praticar. E o apóstolo Paulo diz isso, né, que melhor sermos praticantes do que ouvintes da palavra de Deus. Então nós precisamos estar cada dia focado neste propósito. E qual que é esse assunto? Qual que é este propósito? É a oração. Eu quero falar sobre a oração. Eu estou falando para uma igreja que tem certeza que ora. Né? É uma prioridade para nós. Mas que há dificuldades. Nós lutamos com dificuldades. E as dificuldades que nós encontramos para orarmos e para colocarmos em prática a vida de oração, ela reside em nós mesmos. Não é nas pessoas, não é no diabo, é a nossa natureza. É a natureza pecaminosa. Mas nós vamos andar um pouquinho aqui na palavra de Deus e vamos comentar algumas coisas que nos impedem, às vezes, de estar orando. Eu li um livro e ele me chamou muito a atenção, né, de um pastor. Ele nasceu nos Estados Unidos no ano de 1895. Aos 24 anos ele foi ordenado a pastor. E no ano de 1980 ele faleceu. E esse homem foi um homem que perseguiu a oração, né, de todas as formas. E ele deixou mais de 200 mil escritos a respeito de oração. E ele, 200 escritos sobre oração. E nós temos aproveitado esses ensinos, porque no passado, e nós sabemos que logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram ali no templo, orando, buscando ao Senhor. E Jesus falou, ficai em Jerusalém, porque lá do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então não tem outra forma de nós sermos revestidos de poder para vencermos os dias maus, a não ser através da comunhão com o Espírito Santo, através da oração, através da busca intensa com o Senhor. Então John Richard Rice, que é esse escritor, ele disse que a missão da igreja é ganhar almas. Nós concordamos com isso. A missão da igreja não é só vir para o culto, não é só cantar bonito, maravilhoso. Mas a missão da igreja é ganhar almas. Mas as almas, elas não virão. O Satanás não soltarão as vidas, se não for através da oração. Então nós precisamos hoje, nós estamos muito empenhados em passar essa visão, principalmente para a nova geração. Vocês que são mais jovens aí, que têm menos de 70, igual eu, então todos estão imbuídos nessa missão de orar, de buscar a presença de Deus. Então não existe idades. Eu ouvi um testemunho de uma missionária que ficou impactada com uma reunião de oração que acontece na Indonésia, onde a líder tem 16 anos, e ali ela reúne mais de 200 crianças todas as manhãs, simplesmente para orar pela nação deles. Queridos, então é tempo, oração não tem idade. Mas se passou uma imagem que a oração é para mulher e para velho, para idosos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás. A oração é para todos nós. A oração, ela é uma comunhão com o Senhor. Quando eu estava ouvindo essa canção, né, eu era um improvável. Eu sou um improvável. Então, o que mais chama atenção ao nosso coração? É que o Senhor nos amou. Nós éramos improváveis. Todos nós éramos improváveis. Mas pela graça do Senhor, Ele nos amou, Ele nos atraiu para Ele. E o que nós tínhamos de bom que pudéssemos ser atraídos para Deus? Nada. O amor dele. Porque quando nós amamos uma pessoa, não importa a cor dela, não importa a altura, não importa o estado social, não importa nada. Nós amamos aquela pessoa. Nós amamos os nossos filhos porque eles são filhos. Independente da circunstância, independente do que eles façam de bom ou ruim, nós os amamos. E quando você ama uma pessoa, você quer estar perto.
Você quer estar junto, você quer ter comunhão. E não tem como nós vimos alguns homens na Bíblia, como Abraão, Davi, Moisés, que foram chamados de amigos de Deus. Mas esses homens, eles tinham tanta intimidade. Você não chama alguém de amigo se você não tem intimidade. E nós só vamos ter intimidade a partir da oração. O autor desse livro, ele disse o seguinte, ele conta um testemunho que ele ia sair, fazer uma pequena viagem com a família dele. E ele tinha tanta paixão pelas almas, ele queria tanto ganhar almas para o Senhor, que ele, ao sair, entrar dentro do carro, ele orou a Deus e falou: Senhor, coloque alguém no meu caminho, para que possa ser salvo, para que eu possa falar do amor do Senhor hoje. Tá, e saíram. E aí eles erraram a estrada. E andaram um bom pedaço, acho que, se não me engano, parece que 90 quilômetros errados. Aí, nesse período, eles tiveram que parar num posto de combustível e abastecer. E aí, o rapaz, o frentista, veio, né, para atendê-los. E aí, aquele pastor fez o apelo, falou de Jesus para ele, pregou, falou sobre as boas novas do Evangelho. E aquele rapaz aceitou Jesus. E eles entraram no carro, mas aí o próprio pastor, assim, ficou tipo reclamando: a gente perdeu tempo, né? Atrasou a viagem, era para a gente chegar mais cedo. E aí uma das crianças dele falou assim: papai, mas você não orou para Jesus colocar uma pessoa no seu caminho? Né? Então todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então, aí ele lembrou: mas é verdade. Então, às vezes nós fazemos orações e até esquecemos que oramos. Né? E às vezes Deus nos responde, depois a gente nem lembra que orou e esquece até de agradecer. Eu, alguns meses atrás, acho que talvez uns 3 meses, eu estava no Carrefour e na fila ali do Carrefour. Aí chegou uma senhora, eu vi que uma senhora passou para lá, depois passou para cá. Uma senhora normal, ela não estava mal vestida, também não estava super bem vestida, estava normal. E aí passou um pouquinho, ela aproximou de mim. E ela falou assim, começou a conversar comigo, falou assim: você me chamou até de senhora, professora? Aí eu falei assim: não, se ela está me enganando, né? Enganando não, ela está me confundindo, né, com alguma outra pessoa, né? Porque eu não sou professora. Aí ela disse assim: professora, a senhora podia comprar 1 quilo de tomate para mim? Aí eu olhei assim para ela e falei: posso? Ela falou assim: eu já ganhei algumas coisas aqui. É que eu sei que é feio, é vergonhoso pedir, mas é que eu estou com câncer na mama e eu vou ser hospitalizada essa semana e eu não sei o que vai acontecer e na minha casa não tem nada. Eu falei: tudo bem, pega lá o tomate que você quiser. Aí ela foi, pegou o tomate e quando ela chegou perto de mim, eu falei: você conhece o médico Jesus? E ela disse: hã? O médico Jesus, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ela ficou ouvindo, eu falei: pois é, ele tem poder para te curar. Ele pode te curar aqui, ele pode te curar lá no hospital. Não tenha medo. Aí, ela falou assim, ela ficou assim, né? Eu falei: você já o conhece? Ela: já vi falar. Eu falei: mas você quer convidá-lo para ele entrar? Você quer servi-lo, quer deixar ele tomar conta da sua vida? E como é que eu faço isso? Falei: repete a oração que eu faço, que eu falo agora. E ali eu fiz uma oração dela recebendo a Jesus, ela recebeu Jesus e chorou profundamente. Eu peguei o telefone dela, falei: olha, confia, porque esse é médico dos médicos, Senhor dos senhores. E independente da sua circunstância, o seu nome acabou de ser escrito no livro da vida. E peguei o telefone dela e tentei falar com ela várias vezes. Eu não sei o que aconteceu, nunca mais vi, né? E o telefone nunca atende. Enfim, se aquela pessoa, ela estava sendo sincera, não importa. Se ela estava sendo sincera, ela aceitou Jesus. Se ela estava usando de engano, também ela aceitou Jesus. Ela foi salva naquela tarde. E nós não podemos perder a oportunidade, queridos. Nós estamos vivendo dias maus. E sabe por que Jesus ainda não voltou? Jesus ainda não voltou porque nós ainda não ganhamos as almas que precisam ser ganhas. Jesus morreu por causa do mundo inteiro. Todos os improváveis que você conhece, Jesus morreu por ele também. Nos dias
que estava acontecendo a situação do tão conhecido aí Lázaro. Nós levantamos um clamor de oração por aquela vida. Levantamos uma sala de oração e estivemos orando ali todos os dias. Senhor, salva aquele homem, visita a vida dele, visita a família dele. E para a glória do nome de Jesus, depois foi acontecendo, né, as entrevistas, e nós fomos descobrindo que ele era conhecedor da palavra de Deus, que a esposa era serva de Deus, e etc. E também, orando, nós proibimos que qualquer sangue fosse derramado. Desde o dia que nós começamos a orar, nós oramos por 16 dias. Ninguém mais foi vítima na mão daquele rapaz. E eu tenho certeza de uma coisa, aquele rapaz foi salvo. Você pode ter a surpresa de chegar no céu e encontrar com ele. Por quê? Para sermos salvos, basta nós crermos. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse é o momento em que nós precisamos, amados. E muitas vezes nós estamos vestidos de uma capa de santidade, vestidos de uma religiosidade, vestidos de muitos santos, muito isso, muito aquilo. E nós esquecemos que nós também já fomos dos improváveis e que o Senhor nos alcançou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu a oportunidade de conhecer o Senhor. Então, eu quero nesta noite, compartilhar com você a importância de nós estarmos orando, buscando ao Senhor. Daqui a pouco, quando eu sair daqui, nós temos uma sala de oração por todas as pessoas da igreja. Né, com o pastor Maurício agora já completa 12 da nossa igreja que está com Covid. Então nós precisamos interceder. E nós temos levantado salas de oração. Eu não posso ir na igreja, eu não posso participar de oração. Mas eu posso abrir uma sala de oração pelo meu WhatsApp, pelo meu celular. E dirigir reuniões de oração, participar de reuniões de orações. Estou participando de uma reunião de oração que começou desde agosto do ano passado, todos os dias às 6 horas, das 6 às 8. Quem não pode orar nesse horário? Você vai lá, ora 15 minutos, ora 20 minutos, ora 2 horas, o tempo que você pode. Mas nós precisamos aproveitar a oportunidade e não deixar que o inimigo leve vantagem sobre nós. Todos os nossos fracassos, eles sobrevêm porque não oramos. Porque não oramos. Então, o orar, o não orar, a falta de oração é um pecado terrível. Vou falar uma coisa para você que talvez vai te chocar. Mas a falta de oração é tão pecado quanto o adultério, quanto o latrocínio. A falta de oração, de uma vida de oração, é tão pecado quanto alguém que já tirou a vida de outro, ou que está nas drogas, ou um corrupto. E muitas vezes, nós como igreja, nós estamos como que acomodados e achando que está tudo certo. Mas os fracassos da nossa vida, guarde isso. Todos os fracassos que nós já experimentamos, foi por causa de oração. Falta de oração. Por falta de oração. Então a falta de oração é um pecado terrível. Você pode repetir comigo? A falta de oração é um pecado terrível. Mas o Senhor tem um remédio. Né? Deus tem um remédio para todos os pecados, ou não tem? Claro que tem. Ele tem um remédio para o assassino, para o estuprador, para o corrupto, para o mentiroso, para a prostituta. Ele tem um remédio. E Ele tem um remédio também para o nosso pecado de não orar. Então, nós precisamos estar atento nesses dias, que o Espírito de Deus quer ativar em nós essa necessidade de estarmos em comunhão com Deus. É maravilhoso estarmos em comunhão com os irmãos, mas não pode ser mais maravilhoso do que eu ter a minha comunhão no meu secreto com o Senhor. A minha oração no secreto vai me levar a ter uma prática de oração também com a igreja, também com o ímpio, também com o assassino. Vai me levar a que as pessoas sejam salvas, sejam libertas do engano, que os improváveis sejam alcançados. O nosso maior problema e o maior pecado não é que oramos mal, mas sim porque não oramos. E sabe que muitas vezes nós ficamos, eu não sei se acontece só comigo, talvez só comigo, talvez não com vocês. Você começa a orar, você tira um tempo. Não, eu vou
começar a orar às 5 horas da manhã. Primeiro é uma luta, né? Levantar cedo para mim é um caos. Aí então eu prefiro orar de madrugada, ficar acordada até meia-noite, 1 hora, e orar nesse período do que acordar. Mas quando temos que acordar? Então você acorda, você vence aquele primeiro impacto do sono. E aí você começa a orar, e aí vem na sua cabeça. Hoje você tem que ir ao médico. Você tem que fazer o exame. Se você vai orar mais tarde, principalmente a gente que é mulher, né? Talvez não aconteça isso com você. Você tem que pôr roupa na máquina. E o feijão tem que pôr para cozinhar. E a verdura que você tem que buscar para o almoço. E aí é telefone que toca, é campainha que toca, que nunca toca. Na hora que você põe o joelho para orar, na hora que você vai orar, tudo acontece. Por quê? Porque há uma guerra para você não orar. Há uma batalha travada. Primeiro da sua própria carne, depois o inimigo. Não quer que você ora. Queridos, põe uma coisa na sua cabeça. O diabo não se impressiona com belos sermões. Eu poderia pregar a pregação mais linda e maravilhosa aqui, não vai mexer. Satanás não se impressiona com isso. Mas ele treme as bases quando eu e você colocamos os nossos joelhos no chão, ou quando nós levantamos as mãos e começamos a andar dentro da nossa casa e orar e a declarar a palavra de Deus. Lá em Mateus, lá em Lucas, quer dizer, Lucas 11:1, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, nos ensine a orar. Eles não pediram: Senhor, nos ensine como orar. Porque nós poderíamos ficar naquela: eu não sei orar. E muitas vezes as pessoas, às vezes, ficam até penduradas na oração do pastor, da pastora, das pessoas que estão mais orando, porque acham que elas têm mais poder. Tem sim, mas tem porque busca. Quem busca, encontra. Mas a pessoa não quer ativar, a pessoa não quer praticar, a pessoa não quer buscar. E uma das coisas que eu fiquei muito impressionada no início da minha fé, foi com o poder da oração. E eu falei: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E hoje, eu continuo pedindo: Senhor, eu quero ver milagres. A tua palavra diz que no teu nome nós expulsaremos os demônios, falaríamos novas línguas e curaríamos os enfermos. E sabe, uma das coisas que eu tenho buscado ao Senhor: Senhor, é tão maravilhoso orar em línguas. É tão maravilhoso. É uma arma de guerra poderosa. Se tem alguém aqui que ainda não ora em línguas, busque isso no Senhor. É uma arma poderosa. Expulsar demônios. O poder não é em você, o poder é no nome de Jesus. Eles são obrigados a recuar quando você manda. Você tem autoridade. Mas não é tão fácil mandar um paralítico levantar. Não é tão fácil mandar um morto ressuscitar. Por quê? Porque há interferências. As interferências na nossa vida. A interferência da incredulidade na nossa vida. Então eu tenho orado: Senhor, por que nós, a tua igreja, não estamos indo nas UTIs, nos corredores dos hospitais e mandando todos os enfermos serem sarados, serem curados? Porque tem nos faltado ousadia. Mas eu creio que antes da volta de Jesus, nós vamos experimentar isso. Quero falar sobre provas de que é pecado não orar. Talvez você possa pensar: mas me prove, né, que é pecado não orar. Sim, está escrito em 1 Samuel 12:23. Eu não vou ler para não gastar muito tempo. Mas está escrito lá, Samuel diz: longe de mim, de cometer pecado, de deixar de orar por vós. Longe de mim. Então Israel estava numa situação difícil. Estavam distantes do Senhor, pecando contra Deus. Mas Samuel falou para eles: mesmo assim, longe de mim, apesar de vocês estão me passando raiva, de vocês estão fazendo tantas coisas que aborrece o nosso Deus, mas longe de mim de cometer o pecado de deixar de interceder por vocês. E é isso que nós temos, que tem que arder no nosso coração. Não te irrita ver tanta palhaçada no meio da política? Não te irrita ver tanta injustiça? Mas longe de nós, longe de mim, de deixar de orar por esta nação. Longe de nós, de cometermos tal pecado. 1 Tessalonicenses diz para nós orarmos em todo o tempo. O que é orar em todo o tempo?
Você tem 24 horas por dia. Só 24. Mas nessas 24 horas você tem que estar em oração. Ah, é impossível, pastor. Não é. Não é. Tá? Tem uma hora que você está ali concentrada em outra coisa, mas o seu espírito precisa estar ligado. Saiu dali, foi no banheiro, saiu para fora, tomou um ar, foi fazer qualquer coisa, está fazendo a comida, está fazendo qualquer outra coisa, dirigindo. Eu falo que o meu quarto de guerra é o meu carro. Então, dentro do meu carro é onde acontecem grandes batalhas, grandes intercessões e grandes revelações também. Como eu dirijo muito, fico muito tempo dentro de carro, então ali acontece o meu quarto de guerra. Lá em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo também vai falar: orai em todo o tempo. Orai por mim. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele orai, ele pediu na igreja: ore por mim que estou em cadeias. Até quero ler esse texto aqui porque ele é maravilhoso. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos cobrir a vida de uns para com os outros. E o 19 ele vai dizer: e por mim. Pensa, o apóstolo Paulo pedindo aos irmãos que orassem por ele. Um homem que foi ao terceiro céu, que teve uma visão face a face com Cristo. As mais profundas experiências. Mas olha aqui o que ele fala. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para que com intrepidez eu faça conhecido o mistério do Evangelho. Olha, queridos, ele pedindo para que os irmãos orassem, para que ele pudesse ter intrepidez, para que preso, ele não estava em Cancún, não estava em Caldas Novas, não estava no shopping, estava preso por amor a Cristo. E aqui ele implora para que os irmãos intercedam por ele, para que lhe seja dada a ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, eu creio que esse tempo de pandemia, esse tempo de lutas que nós temos passado, Deus tem permitido para nos levantar em oração, para nós estarmos despertados em oração. Quando alguém pode dizer, mas eu não sei orar, oramos a palavra. Como os discípulos também não sabiam, eles diziam: Senhor, nos ensine a orar, não como orar, nos ensine a orar. E aí o Senhor Jesus falou: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, é um esboço, Pai Nosso, é um esboço. Então, nós vamos orar: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino nessas ruas. Venha o teu reino nos presídios. Senhor, venha o teu reino nos hospitais. Senhor, venha o teu reino no Congresso Nacional. Senhor, venha o teu reino na minha família. Venha o teu reino na vida do meu esposo, do meu filho. Venha o teu reino na vida dos meus pais. Vem, Senhor, o teu reino. Querido, é uma prática. E é uma prática. E com o tempo, nós vamos amadurecendo e recebendo mais do Senhor. E a oração, ela é um remédio contra toda a tentação de Satanás. Muitas pessoas, muitos crentes, inclusive pastores, caem em pecado. Muitos crentes não crescem na fé, não se desenvolvem, não são crentes ativos, porque não oram. Simplesmente porque não oram. Então, a oração é o remédio contra todo tipo de tentação. Inclusive a tentação de não orar. Sabe que uma das coisas que eu aprendi? Que o diabo quer fazer com que nós acreditemos que a nossa oração não tem valor. Ele vem na sua mente e ele não vai usar a sua, ele vai falar a minha. Ele vai usar sempre a primeira pessoa. A minha oração não tem valor. Eu sou muito difícil. Eu tenho muito pecado. Ah, não, nem vou orar, nem vou começar. Eu sou improvável. Mentira de Satanás. Ele é um mentiroso. Outra coisa que ele faz, outra arma que ele usa. Não, não precisa orar não. Não precisa orar pelos políticos, não. Tem muita gente orando.
Não precisa você orar pelo seu bairro, não. Já tem muita igreja por aí, tem muitos irmãos. Já viu aquelas irmãzinhas que levantam cedinho e vai para a igreja? Já tem muita gente orando. Não precisa te orar. João Vitor, não precisa se orar, não. Não, você é jovem, você tem que curtir a vida. Não, você tem outras coisas para fazer, você tem outras coisas para aprender. Você vai gastar tempo em oração? A artimanha do inimigo. Então, a oração vai nos livrar dessas situações. Lá, uma outra coisa que a oração nos livra, está lá no Salmo 19, é a nossa boca, a nossa língua. A nossa língua, está escrito lá em Tiago, que ela é um pequeno membro, mas que é terrível. E muitas vezes, a nossa língua é usada não para orar, mas para amaldiçoar, para declarar coisas que o Senhor não nos mandou declarar. Lá no último versículo, depois você pode ler o texto todo, mas no 14, ele fala: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quantas vezes nós liberamos palavras que não é a palavra de Deus sobre alguém? Nós liberamos palavras que não é a palavra de Deus sobre a igreja, sobre vizinhos, sobre parentes, sobre tudo, sobre a nação. Não tenho intenção de ofender ninguém, mas é bem claro, acho que pelas redes sociais aí todo mundo sabe, né, para quem eu trabalho. Eu trabalho para, politicamente falando, eu trabalho para o Brasil. O meu partido é o Brasil, né? Mas quando no governo anterior do partido dos entre aspas, trabalhadores, nunca liberei meu voto nesse partido e nem no ex-presidentes. Mas todas as vezes que eles declaravam uma palavra na televisão, em algum jornal, porque o Brasil vai ser isso, porque o Brasil vai ser aquilo, eu falei assim, vai. Eu concordo. Esse país é uma bênção. Vai ser sim. Não é só porque você está falando não. É porque a Bíblia diz que sim. E eu concordo. Você é uma autoridade. Está selado no mundo espiritual. Em nome de Jesus. E se falava alguma coisa que não estava em linha com a palavra de Deus, não vai acontecer. Não vai ser assim. Não vai ser. Eu estou aqui, eu sou a representante legal do Senhor nesta terra. E eu tenho autoridade para ligar e para desligar. Queridos, nós não podemos simplesmente ser passivos e assistir as notícias e ficar aí assim. Não. Nós precisamos ser ativos, homens e mulheres ativos. Lá no Salmo 119, no verso 164, você pode anotar e depois ler, diz que Davi louvava o Senhor 7 vezes ao dia. Por isso ele era foi um homem chamado segundo o coração. Um dos motivos, um homem chamado segundo o coração de Deus. E quantas vezes será nós louvamos ao Senhor ao dia? Será que nós somos adoradores ou somos murmuradores? Estamos adorando o Senhor, intercedendo, somos intercessores da nossa nação ou somos murmuradores? Somos intercessores desta igreja, dos irmãos, do pastor ou somos murmuradores? A escolha é nossa. Quem é que eu quero agradar? Então, a oração fará com que a pessoa deixe de pecar. Então, quando nós oramos, nós vamos usar a nossa boca para abençoar. Vamos usar a nossa boca para aconselhar. Vamos usar a nossa boca, no mínimo, para interceder. No mínimo, para interceder. Então, por outro lado, quando a pessoa deixa de orar, ela vai ser vencida pelo pecado. O pecado do desânimo, da apatia. E aí, por aí vai, e vai, e vai. Todos os grandes homens oravam muito. Quando eu falo grandes, homens que foram muito usados por Deus. Nós temos o exemplo, a começar de Jesus, que tem N referências, né, que ele saía para o monte para orar, deixava os discípulos e ia orar. Então, Jesus deu o exemplo de vida de oração. Jesus era filho de Deus. Na noite em que ele foi traído, ele estava orando. E ele orou tão intensamente que ele transpirou lágrimas de sangue.
Ele chorou, ele teve dores de partos terríveis. O apóstolo Paulo diz, por vocês, eu intercedo por quem vocês agora ainda têm dores de parto. Elias, a Bíblia diz que ele era homem falho como nós. E ele ficou numa posição ali no monte orando para que o Senhor cumprisse uma palavra. A palavra de chuva. E ele ficou ali por 7 vezes. E a posição que fala dele com a cabeça no meio dos joelhos. É como que uma posição de antigamente nos costumes antigos. E às vezes em alguns lugares ainda existe. Quando a mulher dá a luz de cócoras. E ele ficou ali gemendo e clamando diante do Senhor. Até que aconteceu. Então nós precisamos, os homens, nós temos vários exemplos, começando de Jesus, do apóstolo Paulo e tantos outros. Martim Lutero, ele orava 3 horas. E ele dizia, eu tenho muita coisa para fazer para que eu deixe de orar. Eu tenho muita coisa para fazer para que eu venha deixar de orar. Nós conhecemos um pastor, que ainda é vivo, que é o pastor da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul. Ele ora 6 horas por dia. 6 horas por dia ele ora. Então nós temos exemplos, irmãos. A oração é a chave que destranca todas as portas. E caminhando aqui mais um pouquinho, os tristes resultados de não orar. Qual que é o resultado de não orar? O Senhor... O povo de Deus não obtém o que deveria ter. Em Tiago fala, vocês pedi mal. Não recebeis, porque pedis mal. Então, o fato de nós não orarmos, nós não descobrimos qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz também no capítulo 1, no verso 5, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé. E lá ainda no capítulo 5, ele vai dizer que Elias era homem, como nós. E ele orou e choveu. Orou e caiu fogo do céu. Então, está alguém entre vós doente, chame as autoridades da igreja. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E o enfermo levantará. Então, nós precisamos praticar esta oração e não ter medo. Estarmos em busca da presença do Senhor através da oração. Mateus 6,33 vai nos dizer que buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes nós ficamos muito com isso, e ouço muito, de pessoas que são crentes frustrados. Não, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço, eu não falto nenhuma reunião. Mas as coisas dão tudo errado para mim. Mas porque a pessoa acha que ela está ir para a igreja, ela acha que ela está buscando o reino. Você busca o reino, você e Deus. Entre você e Deus, você busca o reino. As demais coisas vai ser acrescentada. Outro resultado terrível que acontece é que a obra de Deus enfraquece. Quando nós não oramos, a obra de Deus enfraquece. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa pandemia, ela veio para despertar a igreja. Principalmente. Ela veio para despertar a igreja. A igreja estava muito acomodada. Estava tudo muito bom. Muita festa. Muita coisa bonita. Muita coisa maravilhosa. Mas longe. Longe do propósito. Distante do propósito. Muitas igrejas se tornaram palcos de shows. Muita coisa que Deus não mandou fazer. Mas agora Deus está nos ensinando, porque Ele corrige o filho a quem ama. Milhares de almas estão indo agora para o inferno, porque eu e você não oramos. Milhares. Na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo inteiro. O que o pecado de não orar revela em nossa natureza pecaminosa. Um outro ponto. A falta de oração vai revelar a nossa falta de alegria de servir ao Senhor. Então, nós não tem alegria. Não tem alegria de servir ao Senhor, então não ora. Não tem comunhão. Não tem prazer de estar na presença do Senhor. Mas quando você parar para pensar que você era um improvável, e pensar no grande amor, não é o tanto que você ama Ele que importa.
O que importa é o tanto que Ele te amou. É o tanto que Ele te amou e o que Ele fez por você. Às vezes eu tinha uma dificuldade que eu queria demonstrar amor. Como que eu faço? Eu deixo de fazer aquilo, deixo de fazer isso. Foi cortando, né? Um tanto de coisa. Quando eu vim para a igreja, a gente era muito tradicional do pentecostalismo. Não corta ponta de cabelo, não depila pé, não faz sobrancelha, não usa isso, não usa aquilo outro. Então, tudo que não podia, eu não queria fazer mesmo. Porque eu queria agradar muito meu Senhor. Mas depois que eu descobri que não é o tanto que eu faço, é o tanto que Ele fez. É que faz a diferença. E que fez a diferença, eu era improvável. E Ele me alcançou, Ele me ama. Eu sou apaixonada naquela música da Ana Paula, Ele me ama. Não tenho tempo para perder com picuinha. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque Ele me ama. Então, quando você andar pelas ruas, chegar na sua casa, e você saber, Ele me ama. Ele me ama. Você vai começar a descortinar algo tremendo dentro da sua vida. Eu não sei, cadê? Eu não estou vendo o relógio. Nossa, aquele relógio está certo? Uau! Né? Ainda bem. Quase me matou aqui de susto. Então falta alegria. Então, uma das coisas que revela na nossa natureza pecaminosa a falta de oração é a falta de alegria de servir ao Senhor. Lá em Jeremias 29, o Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração, de toda a tua intensidade. Não é só buscar para suprir as minhas necessidades. Não é só para buscar para comprar um carro novo, para mudar de emprego, para ter uma casa, para arrumar um casamento. Não, mas buscar porque Ele me ama. Porque Ele me ama, eu quero estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Uma segunda coisa que prova a nossa natureza pecaminosa, não orar, é prova de nossa incredulidade. Vou orar não. Chorei muito. Não resolveu. Não adianta. Já fiz tanto jejum. Não adianta não, vou largar isso para lá. Ouvi isso essa semana. A pessoa, cansei. Sabe o que você faz quando você cansar de orar? Começa a adorar. Começa a louvar a Deus pelos resultados. Começa a louvar o Senhor pelas respostas. Porque isso já aconteceu comigo. Eu cheguei diante do Senhor. Senhor, os argumentos acabaram. Não tem mais argumento. Não tem mais argumento para orar. Ora a palavra. Senhor, mas agora eu já nem sei mais qual palavra que eu vou orar. E aí o Senhor me levou a isso. Começa a me adorar e a agradecer por aquilo que eu vou fazer, por aquilo que eu estou fazendo. E eu sempre digo, quem viver, verá. Porque eu vou viver para ver cumprido aquilo que eu estou buscando o Senhor e que parece que está demorando. E você também. Não percamos a esperança. Outra coisa é quando nós cedemos, né, a tentação do desânimo e da preguiça. Então mostra a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne não quer orar. Isso aqui não se converte. Isso aqui precisa ir para a cruz todo dia. Se você não vigiar, ela vai te trair. Vai te trair mesmo. Então, carne não se converte. Carne precisa de disciplina. Nós nunca queremos jejuar. Já viu? Não sei se vocês já aconteceram isso com você, mas assim, não sou muito de comer pão, né? Mas falou em jejum, de repente, começa a vir na sua mente assim, aquele pãozinho crocante, sem fumaça. Meu Deus! Você nem é muito de comer carne, vai comer com um pouquinho, né? Mas, de repente, você fala que vai fazer um jejum de 21 dias, pelo amor de Deus, é churrasco de tudo quanto é lá, sem falar os convites, né? É convite que chama para churrasco, para chá de berço, chá de panela, tudo quanto é coisa. Então, a nossa carne quer ser satisfeita, ela deseja ser satisfeita. Então, nós precisamos estar trabalhando isso e não deixar ceder pelo desânimo, pela preguiça. Também prova que Deus não é prioridade para nós. Isso aqui eu achei assim,
Sabe, foi muito, muito, muito forte para a minha vida. Quando nós chegamos ao ponto de não orar porque Deus já deixou de ser a prioridade. E por incrível que pareça, amados, infelizmente, é a situação que nós temos vivido hoje. Se o pastor convidar para uma reunião de oração amanhã às 5 horas, eu tenho um grande receio dele vir orar sozinho. Se ele convidar para vir orar aqui 11 horas da noite, também tenho receio de que ele venha sozinho. Mas se ele convidar para vir orar meio-dia, também tenho receio de que ele venha, talvez venha 2. Talvez venha 3. Ah, mas é o meu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho é mais importante. O seu compromisso com o homem é mais importante. E aqui, onde fica Deus na nossa prioridade? Muitas vezes as pessoas arrumam até atestado médico falso para levar para o patrão para justificar uma viagem. Mas é incapaz de chegar no patrão e falar assim, olha, eu tenho uma reunião de oração hoje, eu preciso comparecer. Eu preciso comparecer. Então, queridos, eu quero encerrar esse momento lendo um último texto aqui de 2 Timóteo. Você pode abrir se você quiser. 2 Timóteo 2, que diz assim, exorto, pois, antes de tudo, na sua Bíblia, será que está escrito assim? Porque aqui na minha está. Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, por todo ser humano. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, é um Lázaro da vida, é tantos outros, é um João de Deus, é um Lula, todos, Deus deseja que todos se salvem. Todos se salvem. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Vamos ficar de pé.